Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, dando início aqui ao nosso módulo que trata da parte de equações do primeiro grau. Esse bloco aqui a gente vai relembrar ou aprender, não sei como está a sua base aí na matemática, né? Pode ser simplesmente um relembrar, como pode ser um sair do zero. Não, essa parte de equações aqui eu acho que eu nunca vi na vida, então eu vou considerar que eu nunca estudei isso. Então vamos lá, a gente vai organizar aqui as ideias, vamos relembrar o que é uma equação, quando que eu vou ter uma equação que vai ser de primeiro grau e como que a gente faz para resolver essas equações de primeiro grau, tá bom? Nesse bloco e no próximo, essa daí vai ser a pegada, e aí aqui eu preciso que você entenda qual que vai ser a dinâmica. Eu vou traduzir para vocês algumas ideias, pode ser que a gente estenda um pouquinho aqui o tempo do bloco, mas porque eu vou querer sempre deixar para vocês o máximo possível de informações a respeito de alguns assuntos, né? Um assunto como esse daqui, que teoricamente é básico, mas eu acho que é importante deixar algumas sacadas para vocês aí, para vocês irem fazendo com que a matemática fique a favor de vocês. Então, olha só. Primeira coisa é o seguinte, vamos definir o que é uma equação de primeiro grau, certo? Está anotado para vocês aqui que para resolvermos, aliás, antes de qualquer coisa, o que é uma equação, moçada? Equação é uma expressão matemática que tem que ter necessariamente um sinal de igualdade e tem que ter uma incógnita. Incógnita que é a letra, vamos colocar assim, certo? Então, num português claro, para eu ter uma equação, eu tenho que ter um sinal de igual e tem que ter uma incógnita, tem que ter ali um valor desconhecido. A equação de primeiro grau vai ser um tipo de equação, então vai ser um tipo de expressão onde a incógnita ela vai acabar tendo o expoente 1. Então essa expressão que está aqui, por exemplo, olha, 5x mais 10 igual a 2x menos 7. Isso aqui é um exemplo de equação de primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho a igualdade e eu tenho a incógnita. Então, para início de conversa, isso aqui é uma equação, certo? E por que ela é uma equação de primeiro grau? Ela é uma equação de primeiro grau porque o expoente aqui da minha incógnita x acaba sendo 1, certo? Como não aparece um expoente aqui no x, quando ele não aparece é porque a gente considera como se fosse 1. Então aqui, essa equação é uma equação de primeiro grau pelo fato de eu ter a igualdade e a incógnita. Isso torna essa expressão uma equação. E é classificada como uma equação de primeiro grau pelo fato de que a minha incógnita, o meu valor desconhecido, acaba tendo aqui o expoente 1, certo? Então está anotado para vocês aqui, para resolvermos uma equação de primeiro grau, nos baseamos nos princípios aditivo e multiplicativo da igualdade. Isso aqui é a visão romântica da coisa, certo? Eu trabalhar para eu manter o equilíbrio de uma equação, se de um lado eu subtrair 3, do outro eu só vou subtrair 3. Se de um lado eu somar 10, do outro eu vou somar 10. Trabalhar com princípio aditivo e com princípio multiplicativo. Se de um lado eu preciso dividir por 3, então a gente pode multiplicar ali pelo seu inverso. Só que isso tudo vai rolar muito ali no romantismo matemático. Na prática, que eu coloquei para vocês aqui, olha. Na prática significa isolar letras de números. É o famoso letra para um lado e número para o outro. É assim que a gente vai resolver a equação de primeiro grau, certo? Você vai deixar letra para um lado, número para o outro. Quando a gente fala letra para um lado, número para o outro, é porque a equação ela tem dois membros que a gente fala. A gente separa o que tiver letra ou o que tiver incógnita em um dos membros. E o que não tiver incógnita, a gente manda para o outro membro. Acaba que a gente se acostuma com a ideia de sempre mandar as incógnitas, o X, vamos dizer assim, ou a incógnita do problema, para o primeiro membro. Isso aqui acaba que a gente é treinado a fazer ao longo de toda a vida. Mas é importante lembrar que a regra é simplesmente separar o que tiver incógnita do que for número, certo? Então significa, inclusive, que eu posso, se achar necessário na resolução do meu exercício, ou se for conveniente, pegar o que tem a incógnita e mandar para o segundo membro, certo? Você tem que separar o que tem incógnita do que tem número. Essa é a essência para você resolver uma equação de primeiro grau. E aí quando a gente fala de resolver a equação, a resolução da equação de primeiro grau tem como objetivo descobrir o valor de x que torna aquela equação verdadeira, que é o que a gente vai entender como sendo a raiz ou zero daquela equação. Mas vamos devagar, vamos organizar aqui alguns detalhezinhos. Então está anotado para vocês aqui o seguinte, tudo que fica escrito antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. O que aparece após o sinal de igual é chamado de segundo membro. Então aqui, isso é legal porque a questão não vai te perguntar, Não adianta você ficar sonhando aí do outro lado, mas será que vai cair uma questão lá na minha prova que vai perguntar qual que é o primeiro termo da equação, qual que é o segundo termo, qual que é o primeiro membro da equação, qual que é o segundo membro da equação? Acho que não, Você do outro lado vai estar bem preparado até para não querer que caia uma questão dessa. Vamos torcer aqui para poder cair uma parada mais complexa que a gente vai dar conta. Mas o que aqui é legal, pelo menos, a gente organizar as ideias? Porque eu aqui, às vezes, em algumas explicações, eu vou falando com vocês sobre isso. Pessoal, vamos pegar isso aqui e vamos passar para o primeiro membro.
Vamos pegar esse termo aqui e vamos mandar para o segundo membro. Então, só para oficializar, primeiro membro vai ser tudo aquilo que estiver antes do sinal de igual, certo? E quando eu vier falar que eu vou pegar um termo e vou mandar ele para o segundo membro, é que eu estou falando que eu vou pegar aquele termo e vou jogar ele para depois do sinal de igual. Primeiro membro é antes do igual. Segundo membro é tudo aquilo que tiver depois do sinal de igual. Então aqui, nessa equação que está aqui, por exemplo, 5x mais 10 igual a 2x menos 7, 5x mais 10 é o meu primeiro membro e o 2x menos 7 é o meu segundo membro, certo? Até aqui, gente, não resolvi nada. Só estou te apresentando a equação e estou começando a dar aqui alguns nomes só para a gente poder se entender aqui ao longo dessas aulas. Então está anotado para vocês aqui que o número que substituir a incógnita e tornar a igualdade verdadeira será chamado de raiz ou zero da equação. Nessa equação que está aqui, que é a equação 2x mais 6 igual a 10, nós dizemos que x igual a 2 é a raiz ou zero da equação. Por quê? Se eu trocar o x pelo 2, eu vou passar a ter 2 vezes 2 mais 6, que é igual a 10, ou seja, uma igualdade verdadeira. Vocês conseguiram entender o que está aqui? Por enquanto, de novo, eu não estou te pedindo para você... Aqui a gente ainda não resolveu a equação, certo? Aqui eu estou simplesmente informando o seguinte. O número que torna aquela equação verdadeira, o número que satisfaz, né, o número que torna aquela expressão que está ali verdadeira, é o número que a gente chama de raiz ou de zero da equação, certo? Na equação de primeiro grau, eu já te antecipo que essa equação vai poder ter uma raiz. Da equação ela é de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Da equação é de terceiro grau, ela pode ter até três raízes, né? Então aqui, no caso, três raízes reais, duas raízes reais e por aí vai, tá bom? Mas pra gente aqui, na equação de primeiro grau, ela vai ter o quê? Apenas uma raiz. Então eu estou te informando que no caso ali daquela expressão 2x mais 6 igual a 10, existe um número, entre os infinitos números reais que eu tenho, existe um único número que torna aquela expressão verdadeira. Que número é esse? Então aqui eu não precisa descobrir. Eu estou te informando que é o 2. Sempre que você estiver desconfiado que um número é a raiz ou o zero da equação, ou seja, sempre que você estiver desconfiado que um determinado número torna, né, que é o número, é o cara que faz com que aquela sentença seja verdadeira, a gente diz então que aquele número é a raiz. E a forma de você verificar se esse número realmente é a raiz é simplesmente pegar esse número que você desconfia que seja a solução e jogar no lugar do x. Então se o meu x ali vale 2, 2x seriam 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 mais 6 vai dar exatamente 10, não é? Não é o que eu tinha no segundo membro, então a gente não ficou com o primeiro membro exatamente igual ao segundo. Então se esse x igual a 2 tornou a minha equação verdadeira, aquele número é o cara para aquela equação. Ele é o que a gente chama de raiz ou de zero da equação. Fechado? Então vou repetir. Não tem como, apesar de ser bem difícil uma situação que aconteça isso, mas enfim, não tem como você estar resolvendo uma equação de primeiro grau e virar e falar para mim que você encontrou duas soluções. Com certeza teve algum vacilo aí, porque se a equação é de primeiro grau, eu preciso que você tenha a segurança que você vai encontrar uma raiz, ok? Muito bem. Isso aqui é para a gente começar a preparar o terreno. Agora, vamos para a prática. Como que eu vou fazer para resolver uma equação de primeiro grau? Bem, ali então, o que eu tenho como primeiro membro? Como primeiro membro eu tenho 11 mais 2x mais 3, como segundo membro eu tenho menos 5x mais 2 mais x. O que é o combinado para que você consiga resolver uma equação de primeiro grau? O combinado é deixar a letra para um lado e mandar número para o outro, certo? E aí quando a gente fala de ter a justificativa com base no princípio aditivo e multiplicativo, aqui na prática a gente vai entender como. Se eu tiver algo positivo num membro e mandar para outro, eu preciso trocar o sinal daquilo, certo? Isso tem justificativa no chamado princípio aditivo. Então, se eu estou com mais 3 aqui, eu vou mandar esse mais 3 como menos 3. Tem a ver com a ideia do princípio multiplicativo. Se você tiver um número que está multiplicando num membro, eu tenho que passar ele fazendo a operação contrária. O inverso da multiplicação vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a divisão. É assim que a gente vai movimentar a resolução de uma equação de primeiro grau, certo? Com a segurança daquilo que eu propus agora há pouco. Você tem que deixar letra e número em membros diferentes. Não me interessa, Bruno, cara, eu quero deixar letra para depois do sinal de igual. Tá valendo, você vai fazer do jeito que você achar melhor. Aqui, eu vou resolver jogando essas incógnitas aqui para o primeiro membro. Então me ajuda aí, coloca a mão na massa, não fica só me olhando fazer não, tá bom? O negócio então vai ser o seguinte, ó, vou pegar lá, temos aqui, o que tem x aqui, olha? O 2x, o menos 5x e o x. O meu combinado com vocês não é de, nesse caso aqui, deixar antes do sinal de igual o que tiver letra? Então aquele menos 5x e o mais x, eles estão no lugar errado.
Então eles têm que passar para o primeiro membro, e aí eu vou passar, nesse caso, trocando o sinal. O menos 5x vai passar como mais 5x, e o mais x vai passar como se fosse menos x. E aí então a gente passa a ter isso aqui, olha. 2x, o menos 5x vai virar mais 5x, e o mais x vai virar menos x, perfeito? Bem, com relação então aos termos que tem a incógnita x, já me ajeitei. Agora eu tenho que pegar e mandar tudo que não tiver incógnita, ou seja, tudo que a gente for tratar aqui como número, né? A gente manda então nesse caso para o segundo membro pela opção que eu fiz. Então no segundo membro eu já tenho o 2 no lugar correto, perfeito? E vou ter aqui também jogar o 11 e o 3. E aí aqui, gente, claro, Brão, cara, olha ali, por exemplo, no segundo membro, onde você tinha lá menos 5x mais x, pô, Brão, eu já peguei e juntei isso tudo aqui de cabeça. Tudo bem. Vocês vão ver aqui que eu vou ir fazendo passo a passo. O que você conseguir encurtar de caminho para resolver o seu problema, tá ótimo. Aqui, digamos que eu vou fazer os maiores trajetos para tentar diminuir ao máximo aqui possíveis dúvidas que fiquem no meio do caminho, certo? Tentar evitar queimar etapas aqui na minha resolução. Então, se você aí já juntou, Brão, menos 5x mais x, isso dá menos 4x, eu já passei com mais 4x. Tá lindo. O 11 mais 3 que está ali no primeiro membro. Quer passar esse 11 mais 3, que é 14, com menos 14 para o segundo, já está valendo, ok? Se aqui a gente foi no passo a passo, eu vou ter então, no segundo membro, eu tenho lá o 2, o 11 vai chegar como se fosse menos 11, e o mais 3 vai chegar como se fosse menos 3, perfeito? Daí, então, como que você vai lidar com isso daqui? Aqui agora você tem que se lembrar de alguns detalhezinhos, tais como, aqui, olha, na frente do x, é como se eu tivesse o coeficiente 1. Então parece um detalhe besta, mas é onde a gente percebe que muitos de vocês vão acabar errando o exercício, porque consideram que ali aquele x é como se fosse um zero, como não tem um coeficiente aparecendo ali, é como se de alguma maneira eu não tivesse que fazer conta com aquele cara. E aí, a ausência do coeficiente na frente, né? Quando a gente fala do coeficiente é o número, né? Então a ausência do coeficiente ali na frente do x, vamos colocar assim, faz com que eu entenda que é como se aquele coeficiente ali fosse 1, perfeito? Então, a conta que eu tenho que fazer ali é de juntar 2 com 5 e tirar 1. 2 mais 5 vai dar 7, 7 menos 1 vai ter que dar 6. Então aqui eu vou falar, e não é brincadeira não, essa parte daqui vai ser fundamental que você tenha noção, por exemplo, sobre cálculos envolvendo números inteiros. Então aqui, matemática, né? Como eu sempre falo com vocês, a gente vai aqui colocando os nossos tijolinhos. Então pode ser que o que comece a te dar problema na resolução de uma equação seja não necessariamente a equação, seja, por exemplo, uma parte envolvendo operações. Então aqui, qualquer dúvida que você tiver com relação aos cálculos propriamente dito, você tem que dar uma observada aí no seu material na parte de operações com números inteiros, que são as regras que a gente vai ter que acabar seguindo aqui. Então vejam, 2 mais 5, 7, 7 menos 1, 6, até ali nenhum problema, então eu ficaria com 6x, fechado? Isso no meu primeiro membro. Já no meu segundo membro, e aí por isso que eu estou falando e não é brincadeira, aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque ó, 2 menos 11 menos 3. Brunão, menos com menos dá mais. Opa, peraí que então aí a falha não está na equação. A falha está nas operações básicas. Que história é essa de que menos com menos vai dar mais? Menos com menos dá mais, se for uma multiplicação, aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com adição e subtração de números inteiros. 2 menos 11 menos 3, o que eu tenho ali é a ideia de uma parte positiva e de dois negativos. Então, aqueles dois negativos, o negativo 11 e o negativo 3, dá negativo 14. E aí, se eu tenho 2 positivo com negativo 14, é claro que o meu saldo, no fim das contas, ali no segundo membro, vai ter que ficar o quê, gente? Vai ter que ficar negativo, certo? Então, aqui, ó, para não ter dúvida alguma, o menos 11 com o menos 3, não tem nada de mais 14, é menos 14. Eu estou devendo 11, estou devendo 3. Então, ao todo, eu estou devendo 14. E aí, 2 menos 14, se eu estou com 2 e tiro 14, eu vou ficar com menos, e aí, no caso, então, menos 12, certo? Aqui seria o momento em que eu teria que, na teoria, aplicar o princípio multiplicativo. Então, se eu tenho 6x no primeiro membro, é como se eu tivesse que multiplicar pelo seu inverso, multiplicar por 1/6, multiplicar os dois membros da equação por 1/6, só que se a gente fosse comunicar dessa forma, aí você vai pular fora. Então, na prática, no português, claro, a gente pega e fala o seguinte, olha, aquele 6 que está multiplicando, você passa dividindo, certo? Então, cuidado, porque a gente aqui está organizando as ideias, certo? Em alguns momentos, conforme eu falei, eu vou ter que dar uma freada,
Porque não adianta continuar acelerando como muitas vezes a gente acelera e você continuar cometendo os mesmos erros, certo? Então vamos devagar para a gente organizar aqui as ideias. Ali vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque é muito comum que vocês passem trocando o sinal do 6. É muito comum que vocês passem dividindo por -6, por exemplo. Se não é um erro que você está acostumado a cometer aí, que bom. Mas para você que pensou em, então eu achei que era isso mesmo, era para pegar e passar dividindo por -6. Espera aí que a gente tem que organizar as ideias. Por que passar dividindo por -6? Porque eu tenho que trocar o sinal. Não, cara. O passar dividindo já é o trocar, a operação no caso, né? O 6x que você manda dividindo, você já está fazendo a troca que você tem que fazer, perfeito? Então aqui não tem nada de trocar ali aquele sinal do 6. Você troca o sinal quando ele está no sentido de uma adição, de uma subtração. De resto, se ele estiver vinculado ali numa multiplicação, a alteração que você tem que fazer para mudar de membro é, no caso, simplesmente passar dividindo, fechado? Então o seu x aqui, ele passa a ser -12 dividido por 6. E aí o -12, se eu for dividir por 6, o meu x, então, vai ter que ser igual a -2. Ok? Muito bem. O negócio aqui é o seguinte. Bruno, você acha que pode cair uma questão direta assim? Olha, gente, hoje em dia, nos perfis de provas mais modernos, é bem difícil do cara hoje se propor a apresentar um enunciado em que ele coloque isso, né? Determine o valor de x. Isso lá atrás, quando a minha vozinha estava tentando concurso público, né? Um tempo lá atrás... A gente tinha algumas questões assim, né, de alguns vestibulares mais antigos, às vezes até de uma ou outra banca mais tradicional, pode ser. Mas a gente sabe que realmente a tendência não é de uma questão como essa que está aqui. A tendência é que a gente tenha um enunciado para interpretar aquele enunciado matematicamente e a partir da interpretação daquele enunciado que a gente consiga resolver a equação. Mas aqui a gente tem que colocar uma peça de cada vez. De nada vai adiantar você saber interpretar o enunciado se você não tiver a noção sobre como resolver. Então é o que a gente está fazendo aqui dentro desse bloco, certo? A gente está com a equação seca, fora de um contexto, mas é porque é uma etapa que eu preciso que você preencha aí do outro lado, que é de saber resolver uma equação de primeiro grau. Muito bem, chegamos aqui à solução. Aí aqui, nesse ponto, eu sempre bato um papo com vocês, e mais na visão do Bruno Lima, pessoa física que eu brinco com vocês, né? O pessoa jurídica, o professor, e o Bruno Lima, um ser humano comum como você aí do outro lado que estivesse estudando e como muitas vezes se pegou estudando realmente para algumas provas. E que sempre foi um hábito que eu tive na minha vida. Mesmo quando eu não dava aula, gente, quando eu era um estudante simplesmente de matemática, né? Eu sempre tive o hábito de fazer. Essas questões algébricas, eu sempre tive o hábito de, se possível, tentar dar uma conferida no meu resultado. Porque a gente tem condição de saber se acertou ou não o exercício nesse ponto que está aqui. Se na hora da prova vai dar para fazer ou não, ok, mas aqui, enquanto você está estudando, é importante que você entenda a lógica do que você está fazendo aqui matematicamente. O que a gente acabou de falar na definição inicial sobre a solução da equação. A solução da equação tem que ser aquele número que torna a igualdade verdadeira. Então você tem, numa situação em que você traduz o seu problema por uma equação como essa que está aqui, você tem possibilidade de sair da prova sabendo se você acertou ou não. Como assim? Confere se esse x igual a -2, fecha a equação. Cara, eu acho muito louco isso, mas eu converso com muitos de vocês e muitos de vocês nunca se propuseram a fazer o que eu vou fazer aqui, que é conferir se a sua resposta faz sentido ou não. Por quê? Por muitas vezes, eu, na situação de vocês aí, às vezes, por muitas vezes eu tive a oportunidade de perceber erros, por quê? Porque eu fiz a minha conta, peguei e fui substituir, peraí, que não tá batendo, onde será que eu errei? Será que foi na hora de substituir? Não, peraí, que na hora que eu tava resolvendo eu troquei um sinal mesmo e tal. Isso aqui tem que fazer parte, cara, para você entender a lógica do jogo, não é? Então, aqui eu vou fazer a verificação para você entender qual que é a lógica do conceito de razão. Mas eu acho que perde muito tempo ou não. Vai por mim. Isso aqui me ajuda muito ainda. Eu acho que tem condição de ajudar vocês também nessa fase de estudo. Então, aqui o negócio é o seguinte. Vamos conferir. Tá vendo ali aquele primeiro membro, olha, que é o 11 mais 2x mais 3? Primeiro membro, ó, 11 mais 2x mais 3. Isso aqui também é estudar matemática, tá, gente? Eu vou ficar perdendo tempo. Não, cara, isso aqui você está estudando matemática, você está me mostrando que sabe fazer, por exemplo, com essas continhas mais básicas, isso aqui faz parte, olha. Então, no lugar do x aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enfiar ali aquele -2. Então, eu vou deixar indicado isso aqui, olha, 11 mais 2, no lugar do x eu vou colocar o -2, mais 3. E aí é isso que eu estou falando, tá vendo isso aqui, olha? Você tem que dar conta de saber resolver isso aqui também. Mas como que resolve isso aqui mesmo? Será que eu faço primeiro 11 mais 2, aí depois... Não, aqui tem adição e multiplicação. Primeiro você ia ter que multiplicar, perfeito? Ó, primeiro você ia ter que multiplicar. Então aquele 2 multiplicado por -2, você tem que saber que vai ter que dar -4. Então vai ficar assim, olha, 11
menos 4 mais 3. Faz essa conta aí para mim. 11, se você tirar 4, vai dar 7. 7 com 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 10. Então, olha, conferindo ali, meu primeiro membro, ao trocar aquele x pelo menos 2, meu primeiro membro deu 10. Agora vamos para o segundo membro. Meu segundo membro é esse aqui, olha. Meu segundo membro. Ó, é menos 5x, depois mais 2 e mais x. No lugar do x, troca esse x aqui por menos 2. Então ia ficar isso aqui, olha, menos 5, que multiplica menos 2, mais 2, mais o x. Só que como aqui o meu x é o menos 2, eu já posso colocar aqui o próprio menos 2. Né? Se fosse um menos x, aí ia ter que tomar aquele cuidado de ter que pegar e trocar o sinal, mas aqui tá tranquilo, certo? No lugar do x, já joguei aqui o menos 2. Então, ó, repara, isso aqui, olha, é matemática. Como que eu dou conta daquela expressãozinha numérica que está ali no final? Então, primeiro você tem que começar pela multiplicação. Menos 5 multiplicado por menos 2 tem que dar mais 10. E aí eu ia ficar com 10 mais 2 e menos 2. Aqui, não custa nada lembrar, esses dois números aqui, vê se vocês estão lembrados desse conceito que eu vou chamar a atenção aqui. Olha, esses dois números aqui, o mais 2 e o menos 2, eles são números opostos. O que são números opostos? Números opostos são números que simplesmente têm sinais trocados, né? Então, o mais 2 e o menos 2, como eles são números opostos, consequentemente, a soma deles tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então, ó, o mais 2 com o menos 2 ia anular, e aí, beleza. Quanto que deu isso aqui? Ah, isso aqui também deu 10. Opa, o que significa isso? Significa, então, que eu resolvi a minha equação, encontrei o x igual a menos 2, fui conferir o que esse número fazia com a minha equação. Ele é o único número que existe dentre os infinitos números reais que nós temos, ele é o único número que existe e tem o poder de fazer com que os dois membros daquela equação que está ali sejam iguais. Então, esse número, esse é o cara para essa equação. Ele é o zero da equação, ele é a chamada raiz da equação. Fechado? Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente tem que tentando organizar as ideias. Brunão, eu achei que quando o número fosse a raiz, teria que dar 0. Cuidado, tá bom? Quando eu falo de raiz, a gente, em alguns momentos, acha que, por exemplo, para ser raiz, os dois membros ali teriam que ser iguais a 0. Não é isso, não. Para o número ser solução da equação, ele tem que tornar a igualdade verdadeira. A partir do momento que eu descubro que substituindo o x por menos 2, o primeiro membro dá 10 e o segundo também dá 10, se houve a igualdade, esse número era a raiz. Não tem que fazer com que os dois membros fiquem iguais a 0, não. Tá bom? Formalmente, se a gente for colocar aqui, né, a coisa bem ao pé da letra, a solução para uma equação, né, a resposta para a resolução de uma equação é isso aqui, olha, é o conjunto solução, que é igual a menos 2, ou às vezes alguns autores vão trazer o conjunto verdade igual a menos 2. Ok? Como era previsível, encontrei quantas raízes? Apenas uma. Passamos por essa? Então vem comigo, bora lá. Dá uma olhada nessa que está aqui. O que eu tenho aqui na letra B? Na letra B, eu tenho esse 3 ligado a esse parênteses. Então, nunca é demais lembrar que o 3 ligado no 2x menos 1 é como se eu estivesse fazendo o quê? É como se eu estivesse multiplicando, perfeito? O 2, se eu for multiplicar por x mais 1, também é como se eu estivesse fazendo o quê? É como se eu estivesse multiplicando. Então, ali a gente vai fazer uso de uma propriedade, que é a chamada propriedade distributiva. Aquele 3 que está multiplicando o 2x menos 1, ele vai se distribuir. Ele vai multiplicar o 2x e, ao mesmo tempo, vai multiplicar também o menos 1. Então, vamos lembrar comigo. Antes, então, né, da gente começar, vou aplicar a distributiva. No lugar do 3, aliás, pegando o 3 e multiplicando pelo 2x, eu passo a ter 6x. 3, se eu for multiplicar por menos 1, 3 multiplicado por menos 1 vai ter que dar menos 3x. Desculpa, menos 3. Então, vai ficar aqui, olha, 6x menos 3. Tudo isso que está aqui vai ter que ficar igual a 2 multiplicado por x mais 1. Então vai ficar 2 que multiplica x, 2 que multiplica 1. Então, ó, 2 vezes x e o 2 vezes 1. Perfeito? E depois, o mais 3. Então tá aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? A partir de agora, vocês vão perceber que eu estou numa situação idêntica a essa que está aqui. Então, digamos que esse exemplo daqui ele teve um passo a mais, porque primeiro eu apliquei o quê? Primeiro eu apliquei a distributiva. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou deixar letra para um lado, número para o outro. Isso aqui não é uma equação de primeiro grau? A gente deixa letra para um lado, número para o outro, e aí eu vou optar por deixar a letra antes do sinal de igual, perfeito?
Então aquele 2x que está no segundo membro eu vou passar para o primeiro, e o menos 3 que estava no primeiro membro eu vou passar para o segundo. Então me ajuda aqui. Vou passar a ficar com isso aqui, olha. 6x menos 2x vai ter que ficar igual a 2 mais 3 mais 3. Ficou claro? Esse 2x que está aqui passa para o primeiro membro como se fosse menos 2x, e esse menos 3 que está aqui passa para o segundo membro como se fosse o mais 3. De resto, eu simplesmente mantive aqui os sinais. Então o 6x já estava no primeiro membro, ele ficou do jeito que estava. Esse 2 e esse 3 foram mantidos, perfeito? 6x, se eu for tirar 2x, 6x menos 2x, vou ter que chegar em 4x, perfeito? 6 menos 2 vai ter que dar 4. 2 com mais 3 vai ter que dar 5. 5 com 3 vai ter que dar 8. E aí eu passo a ter, então, 4x, que é igual a 8. Se 4x ficou igual a 8, o meu x, então, teria que ser 8 dividido por 4. E assim, se o meu x é 8 dividido por 4, o meu x, então, teria que ser igual a 2, ok? Eu encontrei uma raiz, o que era realmente de se esperar. E agora, será que essa minha solução aqui está correta? Será que esse número que está aqui é realmente a raiz da minha equação? Eu vou conferir com vocês. Se você que está aí me assistindo dentro da plataforma, né, não quiser acompanhar esse momento da verificação, Bruno, cara, eu tenho certeza do que eu fiz aqui e nem quero conferir não. Então beleza, pode adiantar, tá bom? Aqui eu vou deixar a verificação para ir sempre chamando a atenção de vocês para essa possibilidade, né? De dar uma conferida para ver se você mesmo não pode às vezes ter cometido algum errinho. Então aqui, se eu for conferir, vejam, ó. Tá lá, 3 que multiplica 2x menos 1. Então eu vou deixar indicado 3 que multiplica. Olha, onde está o 2x, é como se esse x fosse 2. Então é como se fosse 3 que multiplica 2 vezes 2, menos 1, ok? Menos 1. Isso aqui tudo tem que ficar igual a 2, e vai multiplicar. No lugar do x, eu vou colocar o 2. 2 mais 1. E aí depois, mais o 3. Ok? Então vocês vão perceber que aqui, olha, a única coisa que eu fiz foi, nessa equação, onde tinha x, eu coloquei o 2. E não custa nada lembrar que onde eu tenho aqui, olha, o 2x é uma multiplicação do 2 pelo x. Então por isso que eu deixei indicado aqui como se fosse 2 vezes 2. Perfeito? Bem, como que eu resolvo isso que está aqui? Vamos resolver aqui o que está dentro desse parênteses. Olha, primeiro eu tenho uma multiplicação, então eu ficaria com isso aqui, olha, 3, e vai multiplicar 2 vezes 2, que vai ter que dar 4, menos 1. E aí no meu segundo membro eu tenho 2 que multiplica 2 mais 1, que é 3, mais 3. Esse parênteses aqui com 4 menos 1, isso aqui vai ter que dar 3. Então é como se eu ficasse ali no primeiro membro com 3 vezes 3, e no segundo membro eu tenho lá, olha, 2 vezes 3 que dá 6, 6 mais 3. Bem, 3 vezes 3 dá 9. 6 mais 3 dá 9. Opa, eu obtive uma igualdade, né, verdadeira. Então, se esse número que está aqui, olha, que foi o 2, tornou essa minha igualdade verdadeira, então é sinal de que esse número que está aqui é a chamada raiz da equação, ou posso chamá-lo também de zero da equação. E aí, o conjunto solução, esse que está aqui, então, olha, meu conjunto solução é formado apenas pelo número 2. Fechado? Vamos para mais uma, dê uma olhadinha, veja comigo a letra C. Letra C, e que vocês têm que ficar atentos. Observem, 3 que multiplica x menos 1. A primeira coisa, tem ali a distributividade, certo? 3 multiplicando x menos 1, eu vou ficar com 3 vezes x, e o 3 vezes menos 1, que tem que dar o quê? Tem que dar menos 3. Então o 3 multiplicado pelo x menos 1 vai acabar dando 3x menos 3. Ó, essa parte que está aqui é uma parte que vira e mexe, a gente percebe que a galera se enrola. Por quê? Como eu tenho ali menos 2 multiplicando o x menos 3, você tem que se lembrar que o menos 2 ele vai multiplicar o x, mas o menos 2 vai multiplicar também o menos 3. E aí quando o menos 2 multiplica o menos 3, menos vezes menos, você tem que tomar cuidado porque vai ter que dar mais. E aí acontece muito, cara, de vocês errarem por conta, claro, né? Por conta de um sinalzinho que você vacilar aqui, a matemática é ingrata nesse sentido. Você trocou um sinal ali no meio do caminho, acabou, velho. Então aqui, menos 2 multiplicando x menos 3 fica menos 2 vezes x, que dá menos 2x,
e o menos 2 vezes menos 3. Esse menos 2, se você for multiplicar por menos 3, vai ter que dar mais 6. E aí tudo isso que tá aqui vai ficar igual a 10, ok? Daí então agora você vai deixar a letra para um lado e vai jogar número para o outro. No caso das letras, no caso desses termos que tem aqui a incógnita x, eles já estão antes do sinal de igual, então eu não vou ter muito ali onde mexer. Agora, o menos 3 e o mais 6, eles estão antes do sinal de igual. Já que eu estou me propondo, nesse caso, a deixar as letras antes, o menos 3 e o mais 6, eles pulam então para trás. Menos 3 vai passar como mais 3 e o mais 6 vai passar como menos 6, perfeito? Se já quisesse juntar e trazer o mais 3, né, o mais 3 como menos 3 para o segundo membro, também está valendo. Entenderam o que eu falei do mais 3? Aí tem ali o menos 3 somado com mais 6, que ia ter que dar mais 3. Aí a gente passa para o segundo como se fosse menos 3, beleza? Se for aqui, então, ó, no passo a passo, ia ficar assim, 3x menos 2x ia ter que ficar igual ao 10, o menos 3 vira mais 3, o mais 6 vira menos 6. Daí, então, a gente vai ter o quê? 3x menos 2x, 3 menos 2 vai dar 1, 1x, ou seja, x. E aí o meu x vai ter que ficar igual a 10 mais 3, que vai dar 13, 13 menos 6, que vai ter que dar 7. Meu x aqui, então, igual a 7. Tá seguro de que o que você fez aqui está correto? Perfeito. Agora, por desencargo de consciência, dar aquela conferida rapidinha? Vem cá que a gente não vai morrer se fizer isso não, olha. Para você aí nessa fase, isso aqui também é estudar matemática, então me ajude aí, olha, se eu for substituir ali aquele x pelo 7, eu passo a ter isso que está aqui, olha. 3 que multiplica x menos 1. 3 que multiplica o x que eu encontrei, que foi 7. 3 que multiplica, portanto, 7 menos 1. Menos 2 que vai multiplicar x menos 3. No lugar do x eu coloco 7. Menos 2 que multiplica 7 menos 3. Tudo isso que está aqui eu preciso que fique igual a 10. A partir daí, então, confira comigo, olha. 7 menos 1 vai ter que dar 6, e aí eu vou ficar então com 3 vezes 6, menos 2 que multiplica 7 menos 3 que dá 4. Tudo isso que está aqui eu preciso que seja igual a 10. Isso aqui realmente vai ficar igual a 10? Vai por quê? 3 vezes 6 vai ter que dar 18. 2 vezes 4 vai ter que dar 8. E 18 menos 8, hoje de manhã era 10. Continua sendo? Claro que sim, né, Bruno? Então, 18 menos 8, 10. Isso que está aqui é verdadeiro. Se isso que está aqui é verdadeiro, é porque então o conjunto solução dessa equação é formado exclusivamente pelo número 7. Conseguimos nos entender com relação a esse exemplo que está aqui, então o que rolou na letra C, assim como na letra B. Antes, né, de eu fazer o jogo de letra para um lado, número para o outro, eu tive que aplicar a distributiva. Então, no caso ali, multiplicando o 3 pelo x, o 3 pelo menos 1, o menos 2 pelo x e o menos 2 pelo menos 3. A partir daí, o esquema foi simplesmente o do que a gente combinou no início do bloco. Letra para um lado, número para o outro, tá bom? Vamos fazer comigo a letra D. Tem letra D nesse bloco aqui? Acho que tem. Tem. Vamos dar uma olhada nessa que está aqui. Vejam, ó. O 5, se eu for multiplicar pelo x mais 3, menos 2, e multiplica x menos 1. Está falando que isso aí tudo tem que ser igual a 20. Então vamos ver em que condição que isso aqui vai realmente acontecer. Vejam, o 5 eu tenho que multiplicar pelo x, e o 5 eu tenho que multiplicar pelo 3. Então olha para cá. 5, se eu for multiplicar por x, vai ter que dar 5x. E o 5, se eu for multiplicar por 3, vai ter que dar 15. Ok? Depois, menos 2, se eu for multiplicar por x menos 1, então vai ficar assim, olha. Menos 2 vezes x vai ter que dar menos 2x. E o menos 2 vezes menos 1, esse aqui é um momento crítico, tá bom? E aqui a gente percebe que acaba rolando erro. E ó, como eu sempre falo para vocês, tem hora que o cara não vai precisar ir muito longe para poder atrapalhar a galera, tá bom? Sinalzinho de menos, ele é sempre um cara perigoso. Então ali, pode ter certeza que se isso aqui fosse uma situação de prova mesmo, ou se fosse um enunciado que fosse traduzido por essa equação, você pode ter certeza que a multiplicação daquele menos 2 por menos 1 ia ter sido ponto de erro de vários alunos no pós-prova. Né? Ou comentário, né? De, por que você errou? Pô, eu errei porque eu esqueci daquele sinal ali. Então, cuidado. Menos 2 multiplicado por menos 1, como é menos vezes menos, vai ter que dar mais, e aí vai ter que dar, então, mais 2. Fechado? Então, menos 2 vezes menos 1 vai ter que dar mais 2. E aí tudo isso que está aqui vai ter que ficar igual a 20. Muito bem. A partir daí, então, a gente vai deixar letra para um lado, vai jogar número para o outro.
Aquele 15 e aquele 2, que estão antes do sinal de igual, aquilo ali não está legal. Vou pegar e vou mandar eles para o segundo membro. Como que eu mando aqueles caras para o segundo membro? Ou eu já mando o 17 para o segundo membro, trocando o sinal, ou pego o 15 e o 2 e passe cada um deles isoladamente trocando o sinal, que é o que eu vou fazer aqui para deixar indicado passo a passo, tá bom? Então daqui, do jeito que está, 5x menos 2x eu deixo antes do sinal de igual, 5x menos 2x, isso aqui já está antes do sinal de igual, e aí no meu segundo membro eu vou colocar lá, olha, 20, esse mais 15 passa como se fosse menos 15, e esse mais 2 vai passar como se fosse menos 2, ok? 5x menos 2x vai ter que dar 3x, e aí eu vou ficar então com 3x que é igual a 20 menos 15 que vai dar 5, 5 menos 2 que vai ter que dar 3. Se 3x é igual a 3, o x, cuidado para não nadar e morrer na praia aqui, ó, no finzinho, né? X, 3 dividido por 3 dividido por 3 dá 1, hein, gente? Não é 0 não, não é subtrair não. Lembra que o 3 você não tem que trocar o sinal dele não. Passar o 3 dividindo já é a troca que você tem que fazer. Então ali, seu x seria 3 dividido por 3, que vai ter que dar 1. E mesmo você aí do outro lado, que porventura tivesse vacilado e colocado um 0, se tivesse conferido, ia perceber que não era para dar 0 a resposta, tá bom? Então nosso x aqui é igual a 1. E aí, lá vou eu. Pô, beleza. Cheguei aqui no meu x igual a 1. Mas será que é esse número mesmo que é a solução para o meu problema? Então vem cá. Ó, pega ali e vamos verificar. Tá aqui meu rascunho rapidinho, ó, verificação. Minha verificação aqui, então, é passar pelo seguinte processo. Olha, tem lá 5 que multiplica x mais 1. 5 que multiplica x mais 3. 5 que multiplica, então, 1 mais 3. Menos 2 que multiplica x, que é 1, menos 1. E aí, tudo isso que tá aqui tem que ficar igual a 20. Ok? Aqui, gente, só um detalhezinho, e às vezes pode ter rolado dúvida, que é o seguinte, não, cara, na hora de fazer essa verificação que tá aí, eu não poderia fazer 5 vezes 1 e 5 vezes 3, não? Eu não poderia aplicar a distributiva ali também, não? Pode, tá, gente? Só para não deixar dúvida nenhuma. Você pode aplicar a distributiva aqui também, tá? Ó, claro que essa propriedade é válida. Você pode fazer, olha, 5 vezes 1, 5 vezes 3, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 1. Quer ver? Olha, se eu aplicasse aqui a distributiva, vejam, 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 3 vai ter que dar 15. Menos 2 vezes 1 ia dar menos 2, menos 2 vezes menos 1 ia dar mais 2. E aí tudo isso que aqui tem que ficar igual a 20. Olha o que ia rolar, ó. 5 mais 15 ia dar 20. Esse menos 2 com esse mais 2 cancela. 20 igual a 20. Verifiquei que está certinho, tá bom? Então foi coincidência aqui? Não. Você pode aplicar a distributiva aqui assim também. Assim como nesse meu exemplo anterior, eu poderia ter aplicado a distributiva aqui, certo? Agora, aqui, como a gente está com valores numéricos, como uma expressão numérica, a gente pode fazer o quê? Eu posso começar resolvendo o que está aqui dentro do parênteses, fechado? Se eu for resolver o que está dentro do parênteses, eu passo a ficar então com 5 que multiplica 1 mais 3, que é 4, então 5 vezes 4, menos 2 que multiplica 1 menos 1, menos 2 que multiplica 0. Bom, 5 vezes 4 vai dar 20, 2 vezes 0 vai ter que dar 0, e aí 20 menos 0, segura a emoção, 20 menos 0 dá quanto, hein? 20 menos 0 dá 20. Então pronto. Se esse número que está aqui foi o número que trouxe a igualdade, né, ou o número que tornou essa igualdade que está aqui verdadeira, significa que esse número é a solução do problema. Então está aqui, olha, esse é o meu conjunto de solução, formado pelo 1. Tudo bem? Ótimo. Esses aqui eram os exemplos que estavam propostos para esse primeiro bloco. Agora eu vou acrescentar uns outros aqui, umas situações bem pontuais, só para a gente não se esquecer. Então vem cá. Coloca para mim aqui como extra o seguinte. Imagine que eu tivesse isso que está aqui, olha. Vamos supor que eu colocasse essa equação que está aqui para vocês, tá bom? 20, nem sei se os números vão ficar redondinhos, tá, gente? Vou colocar aqui, olha, 20, vou colocar assim, olha, menos 3x, mais 2, igual a 5x, sei lá, menos 10. Ok? Vamos supor que eu tivesse que resolver essa equação que está aqui. Aí o detalhe aqui é o seguinte, Brunão, cara, eu aprendi que eu tenho que deixar a letra antes do sinal de igual. Beleza. Então eu vou resolver aqui com você, deixando letra antes do sinal de igual. Tá bom? Depois a gente bate um papo. Se eu fosse deixar letra antes do sinal de igual, qual seria a solução? Vai fazendo aí comigo. Bom, se for para deixar então letra
antes do sinal de igual. Esse 5x teria que passar para frente, trocando o sinal, perfeito? Então eu ia passar a ficar com isso aqui, olha. O 5x que estava no segundo membro, ele passa para o primeiro, e aí eu ficaria com isso daqui então, olha, menos 3x, menos 5x, certo? Menos 3x, menos 5x, e aí tudo isso daqui ia ter que ficar igual a menos 10, e aí se eu for seguir a linha, né, do que eu estou fazendo com vocês, aquele 20 passa para o segundo membro e o mais 2 passa para o segundo membro, que aí quando eu falo da linha que eu estou seguindo com vocês, é a linha de ir no passo a passo aqui. Então aquele 20 passaria como menos 20, ok? E o mais 2 passaria como se fosse menos 2. Então aqui, porque eu optei por trazer letra para antes do sinal de igual. E levei número para depois do sinal de igual, tá bom? Deixa eu conferir aqui. Menos 3x, menos 5x, menos 10, menos 20, menos 2. Isso aí. Aí quanto que daria isso aqui? Vem cá e fica atento nesse exemplo, tá bom? Menos 3x com menos 5x, para início de conversa, sai daqui com aquele papinho de que menos com menos dá mais. Eu te entendo, menos com menos dá mais, na multiplicação, na divisão, agora não é o que está sendo proposto aqui, gente. Aqui é para somar menos 3 com menos 5. Se você está devendo 3 e depois está devendo 5, se você fica positivo, essa matemática sua tem alguma coisa de errada nela. Não tem como, você está me devendo 3, está me devendo 5, de repente eu fiquei positivo. Opa, vamos investigar porque deu ruim aí em algum lugar. Não é isso. O menos 3 com menos 5 tem que dar menos 8, então eu ficaria com menos 8x. E aí no segundo membro ia ficar menos 10, menos 20, olha, acaba que saiu um valor redondinho, ainda ficou bonitinho, né? Se fosse para inventar a equação aqui, ó, e chegar num valor inteiro, não ia sair. Aqui, bom, ficou melhor pra gente, ó, menos 10, menos 20 ia dar menos 30, menos 30 com menos 2 acabou dando menos 32, então eu fiquei aqui com menos 8x, é igual a menos 32. Ótimo, aí aqui vamos abrir um parênteses. Como que você faz a partir daqui? Cara, isso é muito louco. Eu já trabalhei em algumas turmas, aliás, já trabalhei em algumas não, né? Trabalhei em muitas turmas presenciais e era muito engraçado quantas vezes eu ia para outros lugares, né? Outras regiões, como que parece que o ensino realmente ele segue uma linha diferente. Por quê? Uma vez eu estava dando aula numa turma da região sul, que era muito comum nesse ponto, que pode ser inclusive o seu posicionamento, da galera assim, Bruno, passa o menos 8 dividindo. Eu disse, passa o menos 8 dividindo, passa o menos 8 dividindo. Tá certíssimo. A gente pode passar o menos 8 dividindo. Mas é porque geralmente, e aí até para que vocês se acostumem com a forma como eu vou conduzir, geralmente quando a gente chega ali num x que tem o coeficiente negativo, é meio que um vício nosso pegar e fazer o quê? Multiplicar por menos 1, para que aquele coeficiente negativo fique positivo. Está errado deixar ali o menos 8 ou já passar o menos 8? Não. Então fiquemos atentos. Nesse ponto que está aqui, o que eu poderia dar como solução para o exercício? Nesse ponto que está aqui, eu poderia colocar aqui, olha, x igual a menos 32 dividido por menos 8. Essa aqui seria uma saída possível, tá bom? Você só teria que ficar atento, porque menos 32 dividido pelo menos 8, só tomar cuidado, porque menos dividido por menos tem que dar o quê? Tem que dar mais. Então você tem que chegar ao x aqui, olha, igual a 4. Então lá vamos nós. Para você que olha para um x aqui negativo e não vê problema algum nele, eu preciso que você se liberte aí do outro lado e continue sabendo que isso vale. Ok? Tem ali um x com sinal negativo, você pode pegar esse cara e passar simplesmente dividindo. Aí o que você não pode fazer aqui? Aqui você não pode querer juntar as duas coisas, e aí dá erro. Qual que é o erro que alguns cometem ali? Como estava menos 8, aí eu passei dividindo por mais 8. Aí é que está errado, certo? É o passar dividindo que já funciona como a operação inversa do que você tinha que fazer. Então não adianta passar dividindo e trocar o sinal. Isso não existe. É uma mudança que você faz de um membro para outro, ok? Agora, eu sei que também é muito comum, até pelo que eu falei, que é quase um vício matemático, a ideia de olhar para aquele x negativo ali e ele meio que incomodar a gente. Então é onde a gente sugere, apenas é uma sugestão, de que vocês multipliquem por menos 1. Então vocês vão me ver aqui em vários momentos ao longo das aulas, pegando a equação e multiplicando por menos 1. Vocês vão perceber que essa minha multiplicação por menos 1 aqui, muito provavelmente vai se dar pelo fato de que, como esse coeficiente aqui está negativo, quando a gente multiplica uma equação por menos 1, a gente está fazendo uso do princípio multiplicativo, e falar que eu estou multiplicando por menos 1 é porque eu estou multiplicando os dois membros da equação por menos 1. A alteração que eu fizer de um lado da equação, se eu fizer essa mesma alteração no outro, isso mantém o equilíbrio da equação. Então aqui eu posso pegar e multiplicar por menos 1? Sim. Só que o que é o multiplicar por menos 1?
é multiplicar o primeiro membro por menos 1, multiplicar o segundo membro por menos 1. Então, aquele menos 8x, se eu fosse multiplicar por menos 1, isso aqui daria o quê? Isso aqui daria 8x, e o menos 32 multiplicado por menos 1 daria 32. Se eu tivesse feito isso, qual seria o meu x? 32 dividido por 8. O meu x, claro, teria que ser igual a quanto? O meu x teria que ser igual a 4. Então, consegue perceber? Ah, mas eu não multiplico por menos 1. Bruno, eu não estou acostumado a multiplicar por menos 1. Isso vai dar errado? Não. Quem não multiplica por menos 1 tem que fazer como eu fiz aqui, olha. Não tem problema nenhum. Pega o menos 8 e passa o menos 8 dividindo, certo? Agora, eu quero multiplicar por menos 1. Beleza. Onde que a gente percebe que às vezes dá erro? Porque é muito comum vocês multiplicarem por menos 1 só o x. Vocês não têm noção do quanto que isso aqui é comum de acontecer, olha. Bruno, estava lá assim, olha, menos 8x igual a menos 32. Aí eu fiz isso aqui virar, olha, 8x igual a menos 32, porque aí eu multipliquei por menos 1. Não. Aqui você não multiplicou por menos 1. Aqui você roubou. Aqui você roubou, você fez o que estava te atrapalhando ficar positivo, só que aí você jogou sem mexer no outro membro da equação. Você não pode trocar o sinal só de um membro, ok? Quando a gente fala de multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 1 é trocar o sinal do que está antes, certo? É multiplicar por menos 1 o que está antes do sinal de igual e também o que está depois do sinal de igual, perfeito? Então aqui, se você está acostumado a fazer dessa maneira que está aqui, não tem problema algum, ok? Você só tem que ficar atento que aí aquele menos dividido por menos, você tem que colocar o sinal que é positivo. E se você já está acostumado a multiplicar por menos 1, perfeito. Você vai perceber que em vários momentos aqui ao longo das aulas, eu vou fazer exatamente isso, tá? Agora, antes de qualquer coisa, falei para vocês, quando eu acrescentei esse exemplo aqui, eu ia optar, nesse caso aqui, por jogar as letras antes do sinal de igual. Mas eu estou falando também, desde o início desse bloco, que você não é obrigado a jogar as letras para antes do sinal de igual. Você pode jogar as letras também para depois do sinal de igual. Bem, à medida que você vai caminhando na matemática, você vai ficando com um olhar um pouco mais maldoso, né? O olhar maldoso que eu falo é no sentido de, às vezes, justamente tentar buscar esse coeficiente positivo do x, vamos colocar assim, certo? Então, se fosse eu resolvendo essa equação que está aqui, eu, sem ter que dar aula aqui, sem ter que explicar muita coisa para vocês, muito provavelmente, qual que seria o meu raciocínio na hora de resolver essa equação que está aqui? Bom, entre pegar o 5x e mandar para cá e deixar esse primeiro membro negativo e pegar o menos 3x para cá e deixar esse x positivo no segundo, eu optaria por mandar esse menos 3x para o segundo membro. Então vamos resolver essa equação de novo, só que ao invés de deixar as letras antes do sinal de igual, vamos deixá-la depois? Aí você vai perguntar assim, por quê? Porque o jogo visual aqui foi muito rápido. Pô, eu vi que aquele menos 3 que está no primeiro, se eu passar para o segundo, vai fazer com que o meu x fique positivo. E eu quero sempre tentar fazer com que o meu coeficiente do x fique positivo. Sou obrigado? Não, é o que eu estou te falando, é a questão do vício, certo? Então aqui, tem algum problema eu querer pegar essa letra, o menos 3x, e mandar para o segundo membro? Não, problema nenhum. Então o que eu posso fazer aqui também? Observe, esse menos 10 passa para cá trocando o sinal, então eu ficaria com isso aqui, olha, 20, tem lá o mais 2 e o mais 10. Tudo isso aqui, olha, eu posso deixar indicado como se fosse igual a 5x mais 3x, certo? Só que, para você que está muito viciadão no negócio de ver a letra antes do sinal de igual, isso aqui é quase um atentado ao pudor, não é não? Cara, como que eu vou deixar a letra para depois do sinal de igual? É essa liberdade que eu preciso, que caso você ainda não tenha essa noção do outro lado, tenha, liberte-se, tá bom? 20, se eu for somar com 2, vai dar 22. 22, se eu for somar com 10, vai dar 32. E aí você vai chegar à conclusão de que o seu 32 tem que ser igual a 8x. Ah, Bruno, mas aí eu fiz assim e deu errado. Por que deu errado? Não, deu errado porque aí deu 1/4. Deu 8/32. Não, então não foi pelo fato de você ter feito assim que você errou. Foi pelo fato de você ter jogado um número aí pro lado errado. Eu estou tentando chegar no valor de quem, gente? Eu estou tentando chegar no valor do x. Se eu estou tentando chegar no valor do x, eu tenho que isolar o x. Como que eu isolo o x aqui na equação do jeito que eu fiz? Ora, eu isolo o x se esse 8 que está multiplicando passar para o outro lado. Só que se ele está multiplicando, como que ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa? Ele vai passar dividindo. Então você vai chegar à mesma conclusão. E ó, é a de que 32 dividido por 8 é igual a x. Só que 32 dividido por 8 dá quanto? Dá 4. Então 4 é igual a x. Mas vai falar para mim que é um vício, é o que você aprendeu a vida inteira. Você, eu aprendi que x é igual a 4. Agora, quando eu olho para 4 igual a x, parece que eu fiz alguma coisa errada. Não é não? Mas dá tudo na mesma, gente.
Se 4 é igual a x, claro, x é igual a 4, e aí está resolvida aqui a equação da mesma maneira, tá bom? Então vocês vão perceber que tem alguns momentos, né? E aí eu estou falando aqui, a parte de equação de primeiro grau, ela às vezes ela vai entrar em outros conteúdos que a gente tem dentro do curso, né? Não que necessariamente uma equação de primeiro grau vá aparecer como uma única questão de equação de primeiro grau. Pode ser que isso aqui venha travestido em outros enunciados. E às vezes, você vai perceber ali na tradução daquele enunciado que tem hora que é muito mais fácil. Pô, às vezes do jeito que eu traduzi o enunciado, ficou um monte de letra depois do sinal de igual, tem só uma letrinha aqui antes. Então, às vezes, ao invés de pegar todo aquele monte de letra que está depois e passar para cá, você já pega essa letrinha que está aqui só e manda para o lado de lá, certo? É simplesmente entender que você tem que equilibrar essa balança no sentido de que deixa a letra para um lado e o número para o outro, e se quiser deixar a letra antes, está valendo, se quiser deixar o número depois, está valendo. Se for multiplicar por menos 1, tem que lembrar que tem que manter o equilíbrio da balança, então se for multiplicar por menos 1, não adianta multiplicar só o membro que me interessa, tem que multiplicar os dois membros, certo? Multiplicar por menos 1 em vários momentos aqui ao longo da explicação, acaba que a gente vai acelerando e a gente fala assim, então vamos trocar o sinal. Trocar o sinal da equação é o multiplicar por menos 1, certo? Então tá feito mais esse aqui, e com isso, gente, eu acho que a gente dá conta de fechar esse primeiro bloco. Importantíssimo, tá bom? E lembrem-se, esse que tá aqui é o momento da gente fazer isso mesmo, da gente operacionalizar a resolução, certo? Depois, nas situações práticas de prova, aí a gente vai trazendo outras considerações sobre compreensão de enunciado, interpretação do enunciado, aquilo ali. Mas lembre-se, de nada vai adiantar saber interpretar também muito bem o enunciado se essa base que está aqui a gente não tiver bem construída. E se você passou por esse bloco aqui e foi acertando os exemplos que eu deixei, é isso que eu preciso mesmo, tá bom? Eu sempre falo que é meio que um checklist. Vou jogando alguns exemplos que eu acho que são importantes e você do outro lado vai verificando. Se está dando conta de fazer, tá bom. É assim mesmo que eu preciso que você caminhe. Se não, é sinal de que tem alerta aí, tem que voltar, tem que verificar onde estão essas falhas. Fechado? Então, ó, deixa eu jogar meu obrigado aqui, fechamos esse bloco e já já eu volto. Não vai me abandonar não, hein? Tô na área.